Ontem nós, na liturgia do domingo, celebrávamos o chamado de Mateus, onde Jesus diz a Mateus: vem e segue-me. E o chamado de Mateus vem acompanhado de uma expressão que Deus não vai ao encontro dos saudáveis e dos justos, mas ao contrário, dos doentes que precisam de médico e também dos pecadores que precisam de redenção e de salvação. E a liturgia foi marcada por uma expressão que dizia: eu não quero sacrifícios e holocaustos, eu quero um coração misericordioso. Quase que como uma continuidade, diz aqui na leitura que Jesus Cristo tem um Pai, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E nós hoje estamos celebrando comunitariamente, todas as segundas-feiras, a Missa da Esperança. E o que nós buscamos na Missa da Esperança é professar a nossa fé em Jesus ressuscitado, em Deus das misericórdias. E nós pedimos humildemente a consolação. E o próprio Deus hoje dirige aos nossos corações dizendo: aqueles que sofrem aflições serão consolados. O próprio Jesus, quando nós nos associamos aos seus sofrimentos, nós também receberemos a sua consolação. E a consolação em nosso coração, ela ativa uma virtude, que é a primeira característica do amor: a paciência, a paciência. E quando eu pensava nos textos bíblicos, a palavra consolação tem a ver também com solidariedade. E a palavra solidariedade tem a ver com solo, com chão. Então, quando nós somos solidários, nós precisamos ter a consciência de que todos estamos no mesmo chão, no mesmo chão. E quando nós rezamos pedindo a consolação, é para a gente não perder o chão, não perder o solo, porque a desolação é às vezes perder o chão, a aflição, a angústia e assim por diante. Não é uma expressão que a gente usa, né? Às vezes a gente está sem chão, significa que a gente está desanimado, está cansado, está sem esperança e assim por diante. E hoje nós estamos aqui justamente para isso, para agradecer e louvar a Deus, que é o Deus da consolação. Por nós mesmos, muitas vezes, nós não temos vontade nem mesmo de continuar com a nossa própria caminhada. Imagine quando alguém muito especial da nossa vida, da nossa família, agora se encontra junto com Deus e não tem mais a sua presença junto de nós. Então ali às vezes acontece de nós enfrentarmos uma aflição, um medo, uma insegurança, uma saudade, uma carência, um desespero, uma falta de fé. Muito natural da nossa vida humana nós sentirmos isso. E também é natural e uma humildade muito grande nos encontrarmos para rezar e dizer que Deus é aquele que consola, Deus é o nosso chão, é o que nos dá o apoio e a firmeza dos nossos passos. E também esse mesmo Deus, no Evangelho de hoje, mostra o seu coração. Nós estamos no mês de junho, e mês dedicado ao coração de Jesus. E hoje no Evangelho, Jesus sobe a montanha. Montanha é sempre na palavra de Deus o lugar do encontro com Ele. A montanha é o lugar do encontro com Deus. E na montanha, Jesus se senta. Quando no Evangelho Jesus se senta, ele demonstra uma liberdade bastante grande. A atitude das pessoas que estão sentadas é a atitude das pessoas livres. Essa é uma reflexão judaica.
porque aquele que é escravo está de pé, né? Então aquele que está sentado é o livre. Então Jesus sobe a montanha e ele está livre diante de Deus e livre diante de todas as pessoas. E os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus começa a ensiná-los. E aí, nesse ensino, nós podemos observar o coração de Jesus. E ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai dizendo: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos, injuriados. Não parece estranho isso? Como é que alguém, enfrentando todas estas carências, pode ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado tem a ver com feliz. Feliz quem é pobre, feliz quem é aflito, feliz quem é manso, quem tem fome, quem tem sede. Jesus não está bem das ideias, será? Não foge à nossa lógica? Como é que ele pode dizer que são felizes quem é injuriado, quem é injustiçado e assim por diante? Isso não incomoda os corações de vocês? Pois é o que está aqui. Mas contudo, para cada uma destas bem-aventuranças tem uma promessa. Tem uma promessa. Então quem é pobre em espírito é aquele que tem espaço dentro do seu coração, dentro da sua alma, para acolher os valores do reino de Deus. Agora o contrário, quem às vezes se acha muito rico, completo, que não tem nada, que está tudo bem, talvez não vai ter espaço também para o reino de Deus no seu coração. Aflitos, quem de nós não passa por alguma aflição? Uma aflição, todos nós temos isso. Porque serão consolados. A aflição é, às vezes, a gente viver sem perspectiva, sem sentido da vida, às vezes uma fé descomprometida com a comunidade, uma fé, às vezes, de um Deus para mim, e não eu para com Deus. Então, às vezes, uma fé um pouco egoísta, e aí isso vai deixando-nos aflitos, porque muito apegados às coisas da terra, e aí falta o sentido, mas Deus mesmo assim vai dizer que seremos consolados. Bem-aventurados os mansos. Às vezes nós somos educados para o conflito, para não levar desaforo para casa, de que nós temos que resolver as coisas nos gritos, que nós temos que ir defender os nossos direitos e assim por diante. E Jesus já ao contrário, ele vai dizer que nós sejamos mansos. Só que muitas vezes a gente confunde mansidão com alguém que não tem opinião. Pelo contrário, quem é manso é uma pessoa justamente que sabe o que quer. Quem é manso é aquele que não vai arrumar confusão por pouca coisa. Então, os mansos possuirão a terra. Possuirão a terra. E ele vai dizer: quem tem fome e sede de justiça. E eu desejo que não falte fome e sede de justiça no coração de todos vocês. Porque é necessário hoje em dia a gente ter fome. Fome significa aqueles que, tendo uma carência, buscam a justiça. Porque assim, quando a gente tem fome, a gente vai, abre a porta da geladeira e procura alguma coisa quando tem, não é verdade? Ou a gente vai fazer, ou a gente vai tomar água. Então significa uma carência, que nunca nos falte a necessidade de buscar a justiça. É isso que hoje Deus está fazendo. E felizes são esses que buscam, porque esses que têm fome e sede serão saciados. Misericordiosos. E aí eu gostaria de dizer isso, para terminar:
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Se o nosso coração é como o coração de Jesus, que ensina essas bem-aventuranças, nós podemos ter paz no nosso coração e, além do mais, nós deveremos, como Jesus, promover a paz e assim seremos chamados filhos de Deus. Agora não sou eu que vou chamar vocês por causa do batismo de cada um de vocês de filho de Deus. É o próprio Deus que concede o dom de sermos chamados filhos de Deus. Eu conheço muitos que foram batizados e que se chamam filhos de Deus, mas não têm paz. E não serão reconhecidos como filhos de Deus, mesmo sendo cristãos e batizados. Não serão reconhecidos como filhos de Deus. E não sou eu que me coloco no lugar de Deus para julgar, mas justamente por conta de não conseguem agir pela paz. Às vezes nós levantamos a bandeira da paz, mas no final das contas, para dentro da porta da casa, para dentro da comunidade, para dentro do coração, vivemos em guerra, em conflitos, em aflições, em desunião. Então que o Senhor hoje nos conceda a graça de vivermos como bem-aventurados, mas a exemplo do coração de Jesus, que nos convida hoje a professar a nossa fé no Deus das misericórdias e da consolação. No instante de silêncio, aproveita para rezar, agradecer a Deus essa palavra e a coragem de seguir.